Olá, meu nome é Andréa Sorgen Frei, sou a head da PNOC, que é a Unidade de Desenvolvimento de Novos Negócios aqui da Gazeta do Povo. E hoje a gente está aqui em mais um episódio do podcast que faz parte aqui dessa iniciativa do Food Co-Experience, onde a gente trouxe vários operadores do food service para ter uma imersão de conhecimento aqui, onde nós tivemos uma parte com palestras, pitches, para abrir mesmo a cabeça de todo mundo, fazer uma série de reflexões, e depois numa segunda parte, onde a gente tem uma série de mentorias, onde a troca é muito maior e as coisas vão afunilando aí para a gente ter mais conhecimento para resultados melhores ali na ponta ali do negócio. Mas, paralelo a isso, estamos aqui nessa rodada, né, de conversa aqui no nosso, que a gente já está chamando de Foodcast. Não sei se vai ficar, se vai pegar, mas vamos lá. E nossos convidados aqui especial, nós estamos com o José Araújo Neto, que é proprietário aí de uma série de frentes de operações. Nós estamos ali falando do Pork, estamos falando do Quermesse, estamos falando do Bar da Açougueiro. Deixa ele contar um pouquinho sobre o que vai, Mr. Hop e tal. E junto comigo aqui nesse papo, eu tenho o privilégio de ter um grande amigo que ele é conhecido como o poeta da gastronomia, que é o André Bezerra, um entusiasta da literatura gastronômica, né? Sempre ficará nessa bandeira, nessa luta, né, para que a gente não deixe morrer essa frente tão importante aí da frente da união da literatura com a gastronomia, para que a gente possa ter um enriquecimento da nossa área ainda maior. Meninos, obrigada pela participação de vocês. E vou começar perguntando para o Zé, né? Mais conhecido como nosso amigo, o Zé. É sempre o Zé de alguma coisa, o né? Zé de alguma coisa. E você virou pork, o Zé do... Se for o Zé do Quermesse, é o Zé do Quermesse. É o Zé. É o Zé de um monte de coisa aí, né? Que você está inventando. Então, dá uma geral para a galera que está te ouvindo, porque hoje, na nossa aqui base do Food Co, a gente está hoje com 35 mil operadores do food service aí no Brasil inteiro. Nossa, então, que maravilha. Conta para essa galera o que você está aprontando, que seguramente tem gente do Brasil inteiro aqui. Então, eles também já devem ter visto alguma coisa tua, porque você está aí no Brasilzão todo, né? Bom, vamos dar uma pincelada, então, acho que nos nomes das marcas, né? Que talvez as pessoas consigam se identificar. Para quem é aqui de Curitiba, fica mais fácil. Tem o Bar Quermesse. É um bar estilo boteco, com comida de boteco. Comida regional, esse tipo de coisa. Existe há 15 anos aqui em Curitiba. Vai fazer 15 anos agora em março, na verdade. E a gente está preparando uma segunda unidade, que é essa grande novidade do ano ou dos próximos anos, de tanto que vai nos consumir de trabalho. André, pausa. Boatos que ele escolheu uma data. Por causa de quê, será? Dia de Todos os Santos? Não, de um só, né? Santo. Que inclusive eu gosto muito de... Vocês estão dizendo que é o Zé do Porcs, o Zé... Eu já gosto de chamá-lo, um nome tão bonito, né? José. E dia 19 de março, que serão os 15 anos, você acabou de falar, do primeiro Quermesse, é também o dia de São José. Olha né? só. Que é o nome, que não é Zé, hein? Não virou Zé. São Zé. Eu sou o Zé Neto. Não, não é Isso. São Zé, é São José, né? Eu sou o José Neto e é homenagem ao vô. Eu tava falando que não é narcisismo escolher essa data, não. É só uma questão... Mas veja só, vamos falar da construção da marca. Pô, Quermesse não é a festa que as igrejas fazem nas datas dos santos para arrecadar, seja donativo, seja dinheiro, etc., para ajudar a comunidade, para entreter a comunidade, enfim, para fazer todo o serviço que as igrejas fazem na comunidade. Sim. Tem data mais simbólica do que fazer isso numa data do aniversário de um santo, num bar que chama Quermesse? Ainda mais São José, né? Agora, já que você pegou, então vamos puxar, se André me der licença, eu quero puxar daí, que ele falou da construção da marca. Boa. Eu adoro explorar isso. José, como foi que surgiu a ideia? Para quem não conhece o Quermesse, o Bar Quermesse parece realmente muito com uma festa popular. Você entra no bar, você vai ter lá a maquininha de pinçar bicho de pelúcia, você tem comidinhas que remetem a Quermesse, tem doce na feijoada do Quermesse, tem aqueles doces que a moçada fala de festa junina, mas é doce de Quermesse. Tudo isso é marca. Você vai lá, tem uma coluna, que é uma coluna inteira de fotos 3x4, que eu consigo ficar imaginando as pessoas lá no interior fazendo aquela foto com lambe-lambe. Da onde surgiu
a ideia de um bar que é essa verdadeira exaltação à cultura a partir da gastronomia e a partir de tantos elementos. Como é que surgiu o Quermesse? Conte, por favor. Surgiu assim, né? A gente sabia que a gente não queria trabalhar com nenhum estabelecimento noturno, de boate noturna. Por que eu tô falando isso? Porque quem toca essa operação e que é meu sócio nessa operação desde sempre é meu pai. Meu pai tocava operações de boate, de casas noturnas. Então, eu sabia que a gente não queria algo nesse horário de trabalho, virar a madrugada. Era uma coisa que a gente estava tentando, eu, meus irmãos, enfim, a gente estava tentando tirar meu pai, vamos dizer assim, dessa vida. Porque teu pai já tinha botecos antes. Ele sempre tocou botecos. Não, meu pai tem uma história seu Marquinho. Com bar e boteco e na Vila Madalena, e casa noturna em Belo Horizonte, isso, né? Até aqui em Curitiba. Então fala do jeito pouquinho, certo. Ó, a primeira dica para você empreendedor, né? O que quer empreender, saiba o que você não quer. Perfeito. Isso. Começa por aí. Perfeito. Importante na hora de você querer. Cara. Tipo, tá bom, eu quero tal coisa, mas não tá muito claro. Lista o que você não quer para não cometer o erro. E depois você vacilar e tá entregando o que você não quer, né? Então continua. Nasceu assim, a gente sabia que não queria à noite e, bom, vamos fazer alguma coisa então de comida caseira, comida regional, comida que a gente gosta no dia a dia. Vamos fazer uma coisa mais voltada para um empório, talvez. A gente tinha um pouco dessas ideias na cabeça, mas não tinha um nome, né? E quando a gente começou a elaborar a ideia, começou a fazer algumas listas de nomes, comentar com algumas pessoas, um colega meu de faculdade, pós-graduação, a gente estava num boteco tomando cerveja, ele falou assim, ele é lá de Londrina, tua terra, falou assim, nunca fui tão feliz quanto nas quermesses da minha cidade. Com aquele sotaque de Londrina, assim. Eu falei, olha o nome. Quermesse. E cheguei e falei, pai, quermesse. E meu pai é mineiro. E ele tem uma dificuldade de falar esse nome, cara. Ele não conseguia falar, ele falava, quermesse, ele não consigo. Só que quando eu falava aqui com o pessoal, todo mundo aqui, e ainda forçava o R, quermesse. Falei, pai, era muito chiclete esse nome, vai dar certo. E aí, a partir do nome, a gente terminou de construir o desenho de como seria o negócio, a identidade. Então, pra vocês terem ideia, como a gente levou isso assim no início a ferro e fogo, o uniforme dos nossos atendentes no primeiro ano, o primeiro uniforme que a gente mandou fazer dos atendentes era batina de padre. Eles atendiam vestido de padre as mesas e as meninas vestidas de freira de saia, mas não é mini saia, mas na altura do joelho assim, de saia. E esse era o uniforme dos atendentes do bar no primeiro negócio. Porque a gente queria muito trazer toda essa história de quermesse. E lembro também que um dos símbolos que existia na quermesse, na minha cabeça, quando a gente montou o primeiro logo, era aquele varal de luzinha, né? Que hoje... Começou identificando todas as tuas casas, independente da rede, mas depois a coisa ampliou ainda mais, né? Você já me contou também essa história do... Passou a identificar... Eu não lembro, sinceramente eu não lembro de quem usasse isso aqui na cidade. Assim, não era uma coisa que a gente, todo lugar tinha uma luzinha pendurada para fora. E a gente pendurou e começou a usar. E depois eu percebi que isso virou, esse varal de luz para fora dos estabelecimentos gastronômicos, virou um registro para identificar onde é o estabelecimento gastronômico. Então, você está numa rua, você está numa rua cheia de lojas do dia a dia, loja de coisa de torneira, material elétrico e tal. No meio, se tiver um restaurante disso, ou um barzinho, a hora que apagarem as luzes, vai aparecer um varalzinho de luz. E o cara vai bater o olho e vai identificar que ali tem gastronomia. Isso é fato. Um símbolo. E vou te dizer, eu tive a oportunidade depois de viajar muito e percebi que isso acontece no mundo inteiro. Na Europa, por exemplo, você vai... Qualquer estabelecimento que serve comida tem luzinha. Vai para os Estados Unidos, estabelecimentos um pouco maiores, mais afastados, todos eles têm uma luzinha identificada. Hashtag fica a dica, bota a luzinha. Bota a luzinha que quer. Funciona. Isso. Mas luz amarela, não vem com luz branca de cozinha. Não. André, uma luz amarela. Já voltamos no Quermesse. Ele estava começando a listar todas as operações dele, tá? Falamos um monte aqui do Quermesse. Então, Deus, assim, eu vou voltar lá. Então vamos lá. Ele falou do Quermesse, que foi como tudo começou, né? Foi como tudo começou.
Vou dizer só dos que estão em atividade hoje, Legal. não das que a gente abriu e já fechou e não existem mais. Mas depois não precisa nem citar, mas é bacana lições aprendidas, assim, sabe? Porque é legal a gente olhar para aquilo que é ali onde que tá a verdadeira lição. A gente só vai crescendo dando esses tropeços também, né? Então vamos lá, o que tá aberto aí na operação? Bom, então a gente tem o Bar do Açougueiro, que existem 2 unidades aqui em Curitiba. É um bar focado em cortes e churrasco. Temos a franqueadora e a franquia e as lojas do Pork Shop. Esse já é uma operação um pouco mais conhecida, porque está no país inteiro. São quantas unidades já? Hoje são entre 50 e 60, não sei o número exato. Tem sempre uma variação de lojas novas que estão inaugurando, fechando, mas já é um número bem considerável de lojas. A gente está em 12 estados do país, então, nas principais capitais. É um negócio que nasceu em 2017, então não é tão recente. Sim. Já estamos aí há 6 anos fazendo o trabalho e levando essa cultura mais desburocratizada do serviço. É quase como um bar de rua, né? Como um serviço de comida de rua, com um pouquinho de comodidade, como às vezes um salão um pouco maior para cidades que chove mais e faz mais frio, sempre com banheiros bacanas e tal. Isso nasceu muito naquele movimento que a gente teve aqui em Curitiba, lá em a partir de 2015, que foi o movimento da comida de rua, né? Todo mundo nas ruas, ocupando a calçada, comendo em pé, né? Então a gente nasceu com o Porks dessa época. E com essa pegada e também com a onda, né, da volta do consumo da carne suína, né? Sim. Que isso também foi algo, falando com o nosso amigo André Bezerra, que a gente carinhosamente às vezes chama de Torresminho, para quem não sabe. Mas tem isso, né? A volta do consumo da carne suína. Foi muito importante isso também, né? Eu não sei se eu já contei essa história, com certeza aqui nesse podcast não, mas quando a Casa do Porco, lá em São Paulo, a Casa do Porco Bar, inclusive, né, o nome do restaurante, começou a fazer mais sucesso, começou a ficar mais famoso, ganhar os prêmios que começou a ganhar, né? Tava bem na época em que eu tava criando um novo negócio, né? Eu tinha uma marca de hamburgueria, que é o Mr. Hop, que você citou lá no começo, que hoje não é mais minha, mas eu já tinha um modelo de negócio enxuto, de comida de rua, e apareceu um ponto comercial do lado mesmo, assim, muito interessante. E eu queria ter uma outra operação ali, mas não dava para fazer uma operação do lado da outra. Não, essa história é lá de Belo Horizonte. Lá em BH. Em BH eu tinha uma loja do Mr. Hop e do lado apareceu um outro ponto comercial. E aí eu tive que criar do dia para noite uma nova marca. E fiz o Porks baseado no consumo de carne suína, que eu achava que era uma tendência, então a gente sempre fica de olho nas tendências. Falei, a Casa do Porco se destacando, o Outback vive de vender costelinha, né? E montei isso para ser uma loja no mercado mineiro, porque o mercado mineiro é o maior consumidor de carne de porco. Né? 90% das receitas deliciosas que a gente tem nos botecos hoje tem meio que uma origem mineira, né? De carne de porco. Então eu fiz isso para eles lá. E realmente, nos últimos anos, por uma série de fatores, inclusive macroeconômicos, como o aumento da carne bovina, etc., o consumo da carne de porco também se destacou. E os produtores aumentaram a produção, enfim, tem uma série de fatores que fez com que a carne de porco hoje está ganhando muito espaço, né? Na verdade, os chefes estão cada vez... O André sabe muito mais do que eu a respeito de como os chefes hoje prestigiam a carne de porco, porque ela aceita muita combinação de sabores, né? Muito mais, às vezes, até que a carne bovina. Então, voltando à lista, a gente tem o Porks, e aí numa diversificação também de proteínas, mas dentro da linha de bares, a gente tem um outro bar chamado Fish Me, que tem uma unidade hoje em Cascavel, que é um bar especializado em frutos do mar. Ele não serve só frutos do mar, mas ele é um bar especializado em frutos do mar. Né? Esses são os que eu tenho gestão direta, assim, que fazem parte hoje da minha carteira de bares. Agora, na família, a gente tem mais uma unidade de um outro bar que chama o Bebedouro, que é um bar que fica lá em Belo Horizonte hoje. É o maior bar que a gente tem, um bar para mais de 1.000 pessoas. Quem toca lá a operação toda é meu irmão, que resgatou essa marca, que, para fechar a história, foi um bar que a minha avó teve no Largo da Ordem, aqui em Curitiba, no final da década de 70. Do lado ali, né? Início da década de 80. Que legal. Então a história meio que vai se fechando, assim, né? A gente vai trazendo
os Cara, elementos. e um super desafio, né? Operações distintas, com características, cada uma com a sua característica. A gente falou um pouco sobre isso, né? É difícil você cravar um modelo de uma operação, assim, que possa replicar para todos, né? Você sabe, né? Eu nunca me vi nesse mercado como sendo um chefe de cozinha, nem como sendo uma pessoa da operação da comida, assim. Quando eu entrei nesse mercado, que eu resolvi investir nisso, eu entrei realmente como um business, para mim, como um investidor. Né? Tanto que no começo eu tinha muita dificuldade em me posicionar quando eu era convidado para participar de alguma coisa. Eu falava, o que você é? Eu falava, pô, eu sou investidor, eu sou um cara de negócio. Mas para mim sempre foi isso. E hoje eu não tenho mais problema nenhum em falar isso. Então os meus negócios são diversificados justamente por uma questão estratégica de investimento. Então eu trabalho com vários tipos de público, com vários tipos de gostos das pessoas, de posicionamento de cidade, né, de posicionamento de preço, enfim, de tudo. Eu consigo pegar uma cadeia muito maior de clientes, o que faz diversificar e diminuir o meu risco. Então, basicamente, a minha leitura de mercado quando eu faço um negócio novo é essa, né, é de tentar diversificar para sofrer o menos possível com as variações que o mercado tem. Legal. Né? André, posso fazer só uma pergunta? Eu queria comentar com você uma frase que foi colocada numa palestra hoje de manhã e eu vi que o Zé foi o único que rapidamente respondeu algo e que eu falei, cara, eu queria saber a continuidade disso, né? O Léo, que é do Nanica, né, que tem uma operação também aí com 60 e poucas lojas aí no Brasil, ele perguntou para as pessoas se elas sabiam quem era o seu cliente recorrente, né? Você sabe quem é ele? Que o cara que volta no seu estabelecimento? E você falou um pouco sobre agora disso, de entender um pouco as oportunidades e tal. E o Zé falou assim, não sei. Né? E claro, a gente sabe assim de uma forma, né, macro, mas quem é o cliente? Cara, como é que isso despertou alguma coisa em você? Não, assim, é uma pergunta que ela rola faz muitos anos e eu ainda não tive a resposta definitiva de se é bom ou se é ruim você saber isso. E né? como fazer para que como você fazer sabe? Porque e como usar isso, né? Então, parece que é um mantra, assim, você tem que pegar o cadastro do seu cliente a qualquer custo. Então, o cliente entra no teu estabelecimento, a primeira coisa que você faz já é pegar o telefone e o e-mail dele e depois você vai pensar numa campanha de marketing que você vai fazer para ativar isso. No final das contas, pelos restaurantes que eu conheço, e não estou dizendo daí da elite, da nata, do negócio, estou dizendo o dia a dia do empresário, quantos param para se dedicar para essa segunda fase? Ou seja, talvez a primeira fase vire só uma fase de encheção de saco do cliente, que é só ficar pedindo o cadastro dele para nada, né? E depois, se essa campanha que você vai fazer, ela vai ser boa ou ruim, o quanto isso vai mais afastar o teu cliente ou não. Fazer com que e ele aí volta. eu não sei hoje esse cadastro do meu cliente de uma maneira direta, como você falou. Mas se você entrar no Quermesse, meu pai conhece talvez cliente por cliente que vai lá porque está lá todo dia. Quem está com a barriga no balcão acaba conhecendo o seu cliente. Quando você tem operações menores, que é a grande realidade, dos 35 mil pessoas aí que empreende, é isso. Ele conhece o cliente que está ali todo dia. Será que ele precisa ter um cadastro maluco desse cliente para fazer alguma coisa com isso? Ou esse trabalho do dia a dia de estar ali sabendo quem é o seu cliente, ele é mais importante ou tão importante quanto isso? Então essa resposta que eu não tenho. Às vezes a gente não sabe o que fazer com a informação que a gente tem. É muita informação. A gente tem informação demais. Você pode pegar isso da tua loja, fazendo um cadastro, etc. Pode. Mas hoje com as redes sociais, etc., você sabe exatamente quem está frequentando a tua loja, quem está... qual é o teu público-alvo, né? Quantas vezes esse cara volta, quando ele posta foto, quando é aniversário. Até isso você tem hoje na rede social que você pode fazer campanhas. Então eu sou um pouco reticente, assim, eu sou resistente, talvez, de ter todas essas informações, porque hoje eu não vejo espaço para eu trabalhar muito melhor esse tipo de informação. Mas isso talvez também seja porque, felizmente, os nossos negócios hoje têm um nível de ocupação alto. Talvez se eu tivesse atravessando um momento com uma loja ou outra que tivesse um pouco mais de dificuldade, talvez essa informação fosse super importante para eu utilizar e aí eu teria ela na mão. Vai muito do momento, né? Vai muito do momento e do tipo de negócio. Então, eu acho que é meio isso. Então, eu gosto de levantar, às vezes, a dúvida, porque às vezes a gente tem que não aceitar só que a gente tem que pegar cadastro de todo mundo e saber o que a gente vai fazer com isso, né? É isso, André. Posso responder por outro lado essa tua pergunta? Agora eu vou responder pelo meu lado de frequentador das casas do José. Tanto Porques quanto o Bar do Açougueiro, adoro. Quermesse, nem se fala, né? Sou suspeito até para falar.
Mas eu vou dizer por que eu gosto de ir. Eu, como, né, botequeiro de carteirinha também, que você sabe, embora eu esteja, né, eu circulo por todas as esferas da gastronomia, eu gosto muito você mesmo brincou, falou, nosso torresminho e tal, por causa de ficar comendo torresmo nos botecos. Eu me sinto muito à vontade nessas casas, quermesse, Porques, Bar do Açougueiro, e veja como é que a linha com que ele acabou de falar. Ele disse que ele trouxe o Porques, a ideia do Porques nasceu na época que estava chegando a história da comida de rua, street food. Isso é informal. O quermesse, a história que ele acabou de contar, é incrível essa história. E quem é que não vai se sentir à vontade numa festa popular? Né? Que para mim a tradução do quermesse é uma grande festa popular. Ele conseguiu trazer para o boteco essa coisa da informalidade, do ser recebido de uma forma assim muito hospitaleira. É isso que eu sinto lá. A comida é hospitaleiro, o atendimento é hospitaleiro. Seu Marquinho, o pai dele aqui em Curitiba, fica na porta do bar. Eu vou para lá, o Zé já sabe, eu nem fico conversando com o Zé, eu falo, cadê seu Marquinhos? Vou lá atrás do seu Marquinhos, o tempo inteiro. Adoro ficar trocando ideia. E aí, o que me traz aonde eu queria chegar. Não é fácil, parece que é simples, mas não é. Você manter essa atmosfera, por mais pretensão que você tenha, quanto mais pretensão, mais você vai engessar o teu negócio. E o Zé traz isso contido nele, eu acho que essa é a pegada. Ele é um dos empresários mais instintivos que eu já conheci na minha vida. Assim, no sentido de vamos fazer, sabe? Então começa muitas vezes, né, Zé? Me desculpa falar isso, mas a gente entende a dificuldade do início com pouco dinheiro, sim, muita ideia na cabeça, o cara vai lá e faz acontecer. A primeira vez que eu entrei num bar do açougueiro, foi o primeiro ali no Água Verde, ele ainda não tinha terminado, ele me convidou para ir lá conhecer, quando ele ainda estava terminando de montar. E eu comecei a olhar aquele monte de portão de casa de vó, velho, de ferro, meio oxidado, uma banheira daquelas bem antigas lá num canto, e o Zé ia me mostrando aquilo com uma felicidade, dizendo, essa banheira aqui eu tenho duas, uma eu vou serrar no meio e vai virar 2 bancos, e a outra vai virar horta. Aí eu falei, mas esse monte de portão de vó, onde é que você não tem nem espaço para colocar tanto portão? Vou pendurar no teto, esse teto é muito alto, eu vou içar os portões e vou colocar os pontos de luz. Então a pessoa entra, ela se sente parte daquilo lá e ela identifica, porque aquilo resgata ela para um outro tempo. Para o tempo que as pessoas realmente cozinhavam utilizando a horta, sentavam numa cadeira ou num banco que foi improvisado mesmo. Olhava aqueles portões e falava, meu Deus do céu, aquele negócio que ele colocou a luz lá parece o portão da casa da minha avó. E a comida alinha com isso, e ele vai buscando. Eu tenho mais algumas histórias também de quermesse, por exemplo, que as mesas lá tem toalha de chita, né? Aquela toalha coloridinha e tal. E eles começaram a colocar em volta dos freezers também. E que foi por uma necessidade mais pontual e mais prática. Tava feio o freezer. O freezer tava feio e olhava e falava, mas a gente não pode comprar outro freezer agora. E o freezer funcionava perfeitamente bem. Qual foi a solução? Chita. Coloca a chita em volta do freezer. E aquilo é a identidade da casa. Mas você tem que ter, eu acho que as pessoas além da questão de identidade, personalidade. Né, para você acreditar naquilo, você falou em feeling, todas as casas isso é têm. Verdade, mas personalidade. E mais uma coisa importante que você está falando, os porcs também, que você não comentou agora, e que eu acho que isso é uma pegada fundamental, é a alma, porque hoje é uma rede, ele acabou de falar, está entre 50 e 60 lojas, mas uma característica muito importante da operação Porcs é que em cada cidade que você chega, você utiliza produtores locais. E não só produto, desde o copo de plástico, passando pelo pão, que vai pega um produtor local, sim, o chopp, mas mais do que isso, eles promovem muita cultura. Então ele vai atrás do artista local também. Então acho que isso faz a cidade imediatamente ou mais rapidamente do que a média abraçar aquela casa, porque aquela casa já chega arregimentando pessoas, não está só gerando emprego, está promovendo o que a cidade tem de melhor.
Isso é um desafio, né? Chegar em cidades ali, né, que não, zero, né? É um super, assim, desafio, porque você sai da tua zona de conforto de pegar um produto que você tem pronto numa outra cidade e mandar para lá. Você tem todo esse trabalho de desenvolvimento lá na cidade de todo o teu negócio. Mas, por outro lado, é o que faz realmente a cidade abraçar o negócio como um todo, né? O Porks, ele, apesar de ser uma franquia, é uma franquia meio subversiva nesse sentido, que a gente foge dos padrões normais do que é um processo de franquia. Todo mundo pensa franquia uma coisa igual a outra, né? Padronização. Eu quero entrar numa loja em Curitiba e uma loja em Teresina, no Piauí, tem que ser igual. O nosso caminho é justamente o contrário. A gente é quase padroniza, um licenciamento de marca. Quase um licenciamento de marca. Mas a gente consegue padronizar algumas coisas de gestão, de identidade visual, de embalagem, de cardápio, de preço. Mas a loja tem uma liberdade de ter a sua própria alma. Que é uma coisa que, pro que eu faço, que é bar, tem que ter, né? Não é lanchonete de shopping. A questão econômica, porque uma coisa, como o André estava falando, uma coisa é você... se você mesmo dizendo também, você ter um parceiro player, né, para atender nacionalmente, você consegue um nível de negociação. Quando você pulveriza isso daí, você teoricamente está diminuindo o teu poder de negociação, sim ou não? Sim, você diminui o teu poder de negociação, mas você ganha outras coisas que são mais importantes para o cara que é muito pequeno, que é flexibilidade de pagamento, que é tratar diretamente com o dono do fornecimento do produto, que é ter uma velocidade de entrega ali, bater na casa do cara à noite e conseguir pegar um chopp. Você ganha outras coisas quando você foge disso. Você perde um pouco de preço. Às vezes você até consegue negociações boas com os fornecedores locais, porque a logística no Brasil é muito cara. Então, às vezes, para uma cidade muito longe, nem o nacional não consegue fazer preço melhor mesmo com volume, esse tipo de coisa. Às vezes é melhor pegar um local mesmo, porque ele vai ter até preço melhor, assim, sabe? Mas é um jogo de troca, assim, né? A gente optou por esse caminho, não de uma forma muito racional, assim, de pensar, vamos por esse caminho porque vai ser mais interessante por isso. Era um trabalho quase que de necessidade, de preguiçoso mesmo, né? De falar assim, nossa, dá tanto trabalho a gente montar uma logística tão maluca dessa para cuidar do Brasil inteiro, por que a gente não faz com quem já está lá na cidade? Né? Por que a gente já não aproveita disso? E óbvio, isso vai se desenrolando e você vai daí entendendo os benefícios de ter feito isso, né? Mas não foi uma coisa tão racional assim, de falar, vou fazer dessa maneira porque é a melhor do mundo, porque tem uma estratégia por trás. Não foi tão inspirador dessa maneira, assim. E dentro desse método, né? No caso aí que não é tão racional, digamos assim, mas que fez vocês chegarem aí onde vocês estão hoje, né? Com essa entrega, vocês tiveram aí no meio do caminho, né? Algumas coisas que não deram certo. Que tipo de aprendizado você teve ali que de repente você falou, hoje se eu começasse tal operação, tal coisa eu não iria fazer. E hoje eu tento trazer esse aprendizado para o meu dia a dia. Tá, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é mais prática, assim, do ponto de vista de tá nos livros, que é você tem que alinhar o preço que você tem ao produto que você tem e ao serviço que você entrega. Eu tive um negócio que eu errei isso, né? Eu coloquei um ambiente muito bacana para um preço muito baixo, porque eu queria um serviço de alta rotatividade num lugar que não aceitava isso. Era um lugar que era para ser um serviço longo, com preço mais alto, com serviço muito melhor. Então, isso é uma coisa que eu errei. Então, valeria, nesse caso aí, um pouquinho mais de estudo, de entendimento, de local. Com certeza. Comportamento, análise ali do consumidor, o produto que você tem, para poder falar, cabe ou não cabe aqui, né? Eu acho que a validação da ideia, assim, ela na minha cabeça estava perfeita, mas na prática ela não funcionou tanto. E pode ter sido porque arrisquei demais mesmo, assim, não levei em consideração informações, mas não por ignorá-las, mas é porque eu realmente não sabia, assim, que elas existiam. Porque eu vinha de uma sequência de negócios que estavam dando ok, certo? Eu falei, não, meio que me senti o super-homem, dá pra fazer desse jeito que vai dar certo. E no final não deu. Para quem tá curioso saber o que é, chamava Mia Tratoria Criativa. É um restaurante que eu fiquei aberto 2 anos aqui no AU. Era um restaurante de massa, numa casa de 1920. Bolinha. Uma casa polaca, a gente pintou nas cores originais, coisa mais charmosa do mundo. E eu implantei um serviço sem atendimento de mesa, sem garçom, com autosserviço de massa, tipo um espoleto.
Era uma mistura de, pra quem é de Curitiba vai saber, uma mistura de espoleto com tropical banana, porque a pessoa marcava numa fichinha, enfim, era uma loucura, assim. Tá lá a casa ainda. Tá, a casa tá em pé ainda, mas não tem nada funcionando no local. Inclusive, ela foi reerguida lá, porque é uma casa que veio de outro lugar, né? Uma casa toda de madeira, de tronco. Era da Ana Hahnemann essa casa. Isso, e aí eles trouxeram Seja que ela coisa maluca, né? E assim, tem um ponto lá. importante, né? Porque às vezes a gente escuta muito essa frase, né? Pô, não é porque a pessoa fez certo uma coisa que vai acertar sempre, né? Ela também pode errar. E tá tudo bem, né? Não, e quando você erra, assim, errar 2 vezes é que você não pode. Então, assim, isso tem que reforçar os pontos que você entendeu ali. Onde eu errei? Aonde estava errado? Porque eu não posso errar de novo isso nos meus negócios, entendeu? Então, hoje eu tomo muito cuidado para ver se esse alinhamento de praça, preço e promoção, né? Os 3 P's lá de marketing. Então, ok, assim, porque para mim isso hoje é super importante, né? E outra coisa que eu acho que todo empresário nesse ramo tem que cuidar é em como tratar as críticas ou sugestões das pessoas. Porque quando você tem uma ideia na cabeça, você precisa fazer, aí você vai e começa a fazer. E no começo, quando você ainda não está muito seguro dessa ideia, o negócio está se desenrolando, naturalmente as pessoas vão dar pitacos no seu negócio. E se você for ouvir todo mundo que diz que você tem que mudar o seu negócio porque você está inseguro com aquilo que você montou e ainda não está certo, você vai fazer pequenas adaptações ou grandes adaptações e vai descaracterizar aquilo que você criou. E aí a chance disso realmente se perder é muito maior. Uma, porque você mesmo pode perder o tesão de fazer esse negócio que você tinha pensado. E outra, porque esse Frankenstein que vai acabar saindo pode não te levar a nada realmente. Pode debandar lá para aquela listinha do não quero, sem você perceber, né? De repente chega lá. Sabe como que eu chamo isso? Cuide com a minoria barulhenta. Exato, é isso. Que isso acontece o tempo inteiro. A gente aqui, quando a gente lança um projeto, isso e aquilo, a gente às vezes fica um tempão em cima, desenhando e tal, e não existe nada infalível, não existe nada perfeito para dizer que não vai precisar de ajuste. Tem certas coisas que você vai precisar colocar na rua para ir ajustando a própria operação. Cara, mas daí entra uma minoria barulhenta, assim, né, que fala, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso, aquilo, barana. É bem isso, se você não for um pouquinho resiliente, você voltar, escutar e aceitar as críticas, né? Você absorver, porque precisa também, né? E olhar e falar assim, não, mas aqui tá desvirtuando o meu negócio, eu preciso testar mais um pouco. Pode até ser que eles tenham razão nos pontos, mas eu preciso testar, você precisa validar aquilo que você colocou. Precisa. E às vezes nem dá tempo, você já vai mudando, né? Você precisa internalizar essa mudança para você acreditar nela, né? Você só vai mudar o dia que você acreditar na mudança que você tá fazendo. Porque se você fizer só porque o outro falou, aí você vai sempre ficar na dúvida, não vai fazer bem feita a mudança. Então, é muito difícil isso mesmo. E é aquela história, de 100 clientes que você atende, 2 reclamam e falam que teu prato é ruim, você vai tirar do cardápio? 98 gostaram, 2 falaram que é ruim, você vai tirar do cardápio? Principalmente e a gente agora, tira, né? E a gente tira. Porque você fala, não quero ficar escutando a reclamação, mas são 2 que reclamaram. Mas a gente né? tem uma pessoa que a gente gosta muito, um conhecido nosso, que é um pouquinho o contrário. Ele lança um prato e as pessoas, eu adorei. Aí ele não tem mais coragem de tirar e fica permanente. Daí aquele cardápio só tá crescendo e vira um monte, Eu sofro com isso também. Agora, a história é, né, dizem que de médico louco todo mundo tem um pouco. Eu já diria que de médico louco e de consultor todo mundo tem um pouco. na era da TripAdvisor. Agora, eu queria só falar mais uma característica do Zé que eu acho muito interessante, entender como é que ele traz isso para o negócio dele, que eu acho que também faz muito parte, ou não, ele vai nos dizer agora. Mas o Zé é um que eu sempre brinco, eu falo, Zé, você tem formiga na cadeira, porque ele está o tempo inteiro viajando a trabalho, ok, faz parte, só que ele também viaja muito com a família, ou não, né, Zé, por lazer. Mas ele é pescador. Ele é pescador, então ele vai pescar, ele tem as pescas dele anuais, que vai, quantas são por ano? São 2, no mínimo. Volta mentindo mais do que já mente naturalmente, contando umas histórias, bem de pescador. E o Zé realiza um turismo também que ele inventou, que é o turismo de cataclisma. Ele vai aonde está acontecendo, onde tem ciclone, onde tem incêndio, né, Zé? O que mais? Ele pegou a nuvem de gafanhotos, ele pegou também e leva a esposa e a filha. Churrasco no vulcão. Mas onde é que eu queria chegar com essa história?
Você é um cara extremamente ocupado, você tem muitas casas, você conversa com muita gente depende meio que de você ali também, entre franqueados e colaboradores. E você, ao mesmo tempo, que é séria essa história que eu tô falando, dele viajar bastante a lazer também. Como é que você equilibra isso e de que maneira isso agrega para o teu negócio? Porque eu só posso acreditar que isso sim agrega, porque eu vejo você trazendo muita ideia. Por exemplo, o Fishme, né? Que foi, obviamente, surgiu, a inspiração foi a tua paixão pela pescaria, né? Pela pesca. Sim, eu acho assim, André, depois que eu trabalhei, antes de ser empresário nesse ramo, eu trabalhei quase 10 anos na indústria bancária. Eu era bancário. Olha. Então, vamos dizer assim, eu vivi o 8 ou 80 de como é ser funcionário e como é ser empresário, né? E eu cheguei à conclusão que você precisa ter o teu tempo também para poder viver. Porque o empresário, ele vive 24 horas por dia, 7 dias por semana o seu negócio. E quem não está fazendo isso não é empresário. Porque o empresário, ele faz isso, né? Então, eu almoço, eu janto, eu tomo café da manhã com a minha família, eu vou na padaria, eu vou jogar bola com meus amigos. O tempo inteiro, eu tô colhendo informações e isso na minha cabeça está reverberando para virar coisas de negócio, né? E quando eu era funcionário, mais jovem, etc., eu desligava o botão 6 horas da tarde, né? Então, hoje, eu me dou esse luxo de poder tirar alguns dias para estar viajando, para ficar com a cabeça um pouco mais tranquila. E, geralmente, eu gosto de ir para um lugar que não funciona celular. Então, é uma semana que eu tiro do celular também. Porque também, hoje, o celular é a minha principal ferramenta de trabalho. Eu não tenho mais laptop. Eu não sento no computador. Eu fico o dia inteiro, basicamente, no celular. Então, às vezes, eu preciso desse tempinho. Esse tempinho pode ser sozinho ou pode ser com a família. E sempre vem coisas boas. Sempre vem experiências novas que eu quero trazer aqui para Curitiba, que eu quero colocar nos nossos negócios. Sempre vem ideias novas. As pescarias que eu faço eu gosto muito porque eu só pesco com gente mais velha, eu sou sempre o mais novo. Eu e meu irmão, né, o Diogo, ele é mais novo que eu, então ele é o mais novo, mas a gente tá sempre ali na turminha dos mais novos da pescaria. E a gente conversa com muita gente mais experiente, mais velha, que já passou por muita coisa na vida. E muitas das decisões que a gente toma nos nossos negócios foram feitas em pescaria, contando para esses caras realmente qual era o nosso problema. A gente fala com grandes empresários ou com caras que foram funcionários a vida inteira, tanto faz. Mas a gente conta para eles as nossas dores e eles, pela experiência de vida deles, dão um pitaco. Fala assim, eu faria isso, eu fiz isso na minha vida, aconteceu isso, tal, não sei o que, vai. Então, para mim é um bom canal de network nesse sentido. Eu não fico com o telefone de ninguém para depois ficar ligando e perguntando coisas, mas na pescaria a gente bate muito papo desse tipo de coisa. Então, é um jeito que eu achei de me conectar e de trazer coisas novas pro meu negócio. Conversas que inspiram, na verdade. Eu voltei agora da Argentina, fiquei 20 dias lá na Argentina, mas eu resolvi ir de carro e fiz 10 mil quilômetros de carro dentro da Argentina em 20 dias. Com a Maria, pobre Maria. Com a minha filha, nós fomos em 2 carros, meu irmão com a esposa, eu, minha esposa e minha filha. E a gente voltou de lá com negócios na cabeça. A gente tá montando uma sanduicheria de carnes, mas com cortes de carne, sanduíche com cortes de carne. A gente montou um novo negócio de churrasco chamado Parrilhada e a gente veio com uma cabeça de fazer outras coisas, sabe? É oxigênio pra gente, é o que a gente precisa. E é aquilo que é interessante se falar, né? Porque daí você citou que vocês foram de carro. Por quê? Porque você sai do teu modus operandi, que é você pegar um aviãozinho, ir até lá e tal. Te abre outras possibilidades de você encontrar coisas no caminho que você não teria se você tivesse ido, celular, né? Isso é bem interessante. Então isso é tudo combustível, né? A viagem de carro ela é o seguinte: se é só para você sair de Curitiba e chegar em Buenos Aires de carro sem parar em lugar nenhum, vale avião. Sim. Entendeu? Porque você não vai ganhar nada, você só vai perder tempo na estrada. Agora, se você está disposto a hora que você vê uma coisa interessante, uma cidadezinha, fugir do roteiro, parar, dormir um dia a mais num lugar que você não estava programado, sair um pouco da sua programação e tentar viver algum tipo de experiência local ou alguma coisa que vai fazendo amizade, vai conhecendo, vai fazendo. É isso que é o legal da viagem de carro, né? É a metodologia europeia, né? Se faz muito isso, né? E às vezes aqui a gente não aplica, tem tanta coisa legal, tanta descoberta, né? Seria o mesmo se você for olhar aqui em volta de Curitiba, quanta coisa tanto bacana, que diferente tem muito motorhome, né? André, deixa eu fazer um comentário aqui no negócio que você falou, que eu acho que é legal para quem vai nos ouvir e nos ver. Quando eu monto os nossos negócios hoje em dia, eu sempre quero que o bar, no dia da inauguração, pareça que já existe faz 10 anos.
para a pessoa se sentir super confortável e super em casa. Mas isso por quê? Porque é um bar e é o meu tipo de bar, né? Cada estabelecimento na sua, né? Mas eu sempre faço os nossos negócios assim. E esses elementos que você está falando, das grades ou de qualquer coisa mais antiga que remeta a essas coisas, além de ser uma aventura montar o bar, porque você tem que fazer todo esse garimpo, que eu acho também incrível de fazer, eu adoro. Deve ser uma delícia. Você começa a viver teu bar muito antes, na verdade. E você começa. E eu, hoje no ramo de franquias, eu falo o seguinte, eu poderia vender uma loja pronta para o meu franqueado? Sim, poderia. Ele poderia pegar na minha mão uma loja montadinha, entrar lá e começar a vender. Mas eu não faço isso. No nosso contrato, quem faz toda a obra é o franqueado. Ele recebe um projetinho, mas quem executa toda a obra é ele. E ele tem uma flexibilidade lá de coisas que ele pode colocar do gosto dele. Por quê? Eu faço um paralelo com o negócio da maternidade. Eu falo o seguinte, a mãe é mãe e ama o seu filho desde o momento que ela tirou lá fez o examezinho de gravidez, né? Que apareceu a listinha lá. O pai, apesar de, lógico, eu amo meu filho, não sei o quê, ele ainda não tá sentindo essa gestação, assim, não tá ali dentro dele. Depois nasce o neném. Aí ele fala, nossa, eu amo meu filho. Eu posso falar porque eu tenho um filho, né? Eu amo meu filho, claro que você ama. Com 1 ano ali da criança, o pai ama essa criança desesperadamente. Talvez no mesmo nível que a mãe já ame. A mãe ama mais no começo. É natural, porque ela tem uma conexão muito maior com a criança. E a gestação do bar é a mesma coisa. Se eu entregar um bar pronto pro cara, ele não vai ter uma conexão imediata com esse bar. Mas quando ele inaugura, depois de 3, 4 meses de obra, que ele tá lá enfiado, deixou o sangue dele lá dentro, ele não larga esse osso. É o filho dele. E ele foi atrás da tal banheira. Isso e definiu se ele ia... E eu uso muito isso, assim, nos meus negócios. Eu falo, você vai fazer o bar porque isso vai ser bom pra você. Que você legal. vai amar teu bar muito mais, você não vai querer largar o osso tão fácil. Porque pai não abandona filho assim, não. Cara, e com essa história mega inspiradora, a gente vai Incrível. ter que se despedir, porque senão a gente ia ficar a tarde inteira, porque esse cara deve ter tanta história, né, André? Então, por favor, uma consideração final aí de cada um dos meninos, para que a gente possa encerrar esse episódio maravilhoso de aula de empreendedorismo. Eu, mais uma vez, em público, parabenizo o José. Além de ter tido a sorte de me tornar um amigo seu, sou realmente fã muito das operações que você estabelece. E parabéns, realmente. O que eu admiro muito é esse instinto que você coloca para fora. E André sabe muito bem, estou voltando lá de Antonina. Estive algumas horas com a dona Carla Manfredini, mãe do Zé, e fiquei muito impressionado com a casa do Mangue. Só que eu realmente não sabia, por mais que você já tivesse me adiantado e que eu já tivesse visto algumas imagens e tal, quando a gente entra lá é diferente. E eu vi o Zé em vários momentos ali, comecei a mandar mensagem para ele tirando onda para variar, né, Zé? Mas ela é uma antiquarista praticamente, assim. E eu dizia para ela, eu falava, gente, mas eu tô vendo o Zé, que é daí que ele... E o pai, então veja, o Zé é filho de uma mãe que gosta de ter coisas bacanas, que ela, né, junta e organiza muito bem, e de um pai que vem do boteco. Então o fruto realmente caiu perto do pé aí duas vezes. Parabéns. É isso aí. Pô, André, eu que agradeço aí os elogios de vocês, eu sou fã de vocês também. Parabéns pelo Food Co, tá incrível. Quero participar mais vezes, tá me fazendo muito bem, tô super feliz de estar aqui. E obrigado pelo convite. A gente quer você ali falando com a galera também. Vamos já definir. A gente queria que você viesse experimentar, né? Curtisse, visse como que é o modelo, mas quero você ali, ó, na frente, falando com a galera, que você tem muita coisa para compartilhar. Vamos lá. Meninos, obrigada pela participação mais uma vez, e que tivemos aí seguramente uma baita aula de empreendedorismo. Vamos ter vários tópicos aqui pra gente salientar ali, pra galera poder se inspirar. Obrigada, até a próxima.